Comente abaixo se estou te enganando aqui, provavelmente o vídeo mais importante que já fiz. Quando falo sobre Bitcoin, e o único gráfico que ninguém está olhando, um gráfico sobre o qual eu realmente falei há 10 meses, ninguém estava ouvindo. Acho que agora as pessoas vão ouvir. Vamos direto ao ponto. E para esse vídeo, não me importo em mantê-lo, tipo, o mais curto possível. Preciso que vocês entendam. Preciso que vocês entendam, pessoal, o que quero compartilhar com vocês hoje. E aqueles que são pacientes serão recompensados. Aqueles que não são pacientes talvez não mereçam ser recompensados. Fiquem aqui comigo até o final. Vamos falar sobre Bitcoin. Sim, vou falar sobre minhas negociações e tudo mais. Mas há um gráfico que quero mostrar a vocês. Podemos esperar. E é uma coisa totalmente diferente do que qualquer um está esperando agora. E eu quero falar sobre isso. Eu não sei se você sabia, mas eu estava estudando economia antigamente. E eu literalmente não fazia nada além de estudar isso nos últimos 8 anos após a universidade. Aqui quero mostrar rapidamente um gráfico sobre o Bitcoin. Créditos para este cara, ele compartilhou. E eu quero adicionar a isso um gráfico que é louco. Pessoal, realmente ninguém olha para ele. No entanto, é extremamente importante para entender para onde o Bitcoin está indo a partir daqui, a partir de hoje. O que você pode ver aqui são as linhas horizontais que são o halving do Bitcoin, certo? Simples assim. Toda vez após o halving, temos 18 meses de movimento ascendente, 1 ano e meio, toda vez. E então temos 14 meses de mercado de baixa, certo? Quero chamar sua atenção para os 18 meses de mercado em alta, que toda vez após o halving, 18 meses máxima histórica. Após o halving, 18 meses máxima histórica. Após a redução pela metade, 18 meses, na verdade agora, máxima histórica, ponto de interrogação, é sobre isso que quero falar. E este cavalheiro aqui, esse cara, Ted Pillows, cara legal, eu acho, tem boas opiniões no seu tweet. Ele está dizendo que o ciclo de 4 anos acabou, que veremos o topo em 2026. Quero falar sobre se vamos ver o topo em 2026 ou se este foi o recorde histórico. E há um gráfico que nos diz exatamente se estou aqui, na coisa aqui, tentando mostrar se é o recorde histórico. Rapidamente, só para te dar alguma perspectiva, sim, estou no mesmo barco que você, meus investimentos intocados. Minhas negociações meio que intocadas. Quero dizer, eu obtive 13 milhões e 700 mil dólares em lucro, 12 milhões e 800 mil dólares em lucros não realizados e, sim, minha negociação de Solana, 200 mil dólares de lucro, Tron 160 mil. Na verdade, fui eliminado no XRP na negociação anterior de Solana, certo? Quero dizer, quando o mercado cai, estou perdendo tanto quanto você, mas tenho uma visão de longo prazo, é claro, sobre o Bitcoin, por isso não me importo se entrarmos em um mercado de baixa. Mas agora a questão é, estamos? E eu quero chamar a sua atenção, rufem os tambores, para um gráfico sobre o qual falo aproximadamente uma vez por ano. É este gráfico e ele nos permite olhar para o futuro. Senhoras e senhores, curtam este vídeo se gostarem deste tipo de conteúdo um pouco diferente, mas eu realmente quero falar sobre isso. A taxa efetiva dos fundos federais combina tantas coisas para nós. Inclui indiretamente o índice do dólar dos Estados Unidos, inclui indiretamente a oferta monetária M2. Inclui indiretamente os preços das ações, proteções como commodities, Bitcoin. O que podemos ver aqui é a linha azul que nos mostra a porcentagem da taxa efetiva dos fundos federais. A taxa de juros, o Fed, está determinando o que impacta indiretamente a oferta monetária M2. Então, pela teoria, quando estamos em um boom, ou seja, quando os mercados estão subindo, eles aumentam a taxa de juros para impactar negativamente de forma indireta a oferta monetária M2 nos mercados secundários.
Então, o que acontece quando você aumenta a taxa de juros? Em teoria, deveríamos pagar nossa dívida e isso e aquilo, certo? E os juros, a oferta monetária deveria diminuir. Isso não acontece. Eu poderia mostrar o gráfico da oferta de M2. Ele só sobe de qualquer maneira. Então, isso falhou de qualquer forma, certo? Mas se mantivermos isso e se não mantivermos isso em nossa atenção agora, entendemos que sempre que há um crash acontecendo, geralmente, em teoria, a taxa efetiva dos fundos federais diminui, tornando o dinheiro mais barato e aumentando diretamente a oferta monetária M2, o que deveria sustentar os mercados, o que deveria sustentar os preços das ações, Bitcoin e assim por diante, certo? E esse efeito funciona na verdade, porque quando eles diminuem a taxa efetiva dos fundos federais, eles começam a imprimir como loucos, porque mais e mais pessoas estão pegando esses empréstimos mais baratos. E então, claro, a oferta monetária M2 aumenta. Temos uma quantidade significativa de inflação, há mais oferta de moeda no mercado para realmente comprar ações, títulos, Bitcoin e assim por diante, e é por isso que os preços desses ativos estão subindo. E, sim, a riqueza é redistribuída dos pobres para a classe média e para os ricos, todo esse tipo de sistema obscuro em que sabemos que vivemos desde 1971, certo? Então isso realmente funciona. E agora eu quero te contar e chamar sua atenção para o que geralmente acontece antes de uma queda, antes de uma recessão. E agora estou colocando a cereja no topo para você. Então, se entrarmos nisso aqui, você pode ver no ano 2001, certo? Onde tivemos a bolha das empresas.com, eles começaram a diminuir como se estivessem pressentindo algo. A taxa de juros antes desta zona aqui. Essas zonas sombreadas são os tempos de crise, são os tempos de recessão, certo? Então eles diminuíram e, opa, surpresa, temos um crash. Então eles diminuem mais e mais e mais, até que esteja baixo o suficiente para que o dinheiro seja barato o suficiente para sustentar o mercado. Então todo esse sistema se recicla novamente, certo? Desde 1970, estou tomando o ano 2001 como exemplo. Então, durante o ciclo de expansão de 2004 a 2008, aumentamos a oferta de dinheiro indiretamente novamente por uma diminuição ao desacelerar o boom e aumentar a taxa efetiva dos fundos federais, certo? Bem, o que aconteceu? Tivemos uma nova maneira interessante de redistribuir riqueza da classe baixa para a classe média e para os ricos, com a crise do subprime 2008-2009. Cara, se estou rindo, mas é tão triste na verdade, porque você vê tanto sangue nas ruas por causa desses atores explorando o sistema, na verdade, e tirando o dinheiro do público em geral, certo? De qualquer forma, o que pudemos ver é que, pouco antes desse colapso, a taxa efetiva dos fundos federais foi reduzida. E o que aconteceu? Boom, colapso. Que surpresa! Então, dessa vez, fomos realmente até zero. Não havia como ir abaixo de zero. Isso é o que pensávamos. Então, tivemos que mantê-lo muito, muito baixo o tempo todo, dizendo: os mercados finalmente vão se recuperar. Como se aquela coisa mágica, como o M2, realmente mudasse algo fundamentalmente. Deixe-me dar-lhe uma pequena dica. Não muda. E então 2016, 17, 18, sim, finalmente, ok, talvez isso seja um boom, talvez devêssemos desacelerar tudo isso, talvez esteja indo contra nós em algum momento. Bem, não podíamos ir muito alto, como você pode ver no ano de 2020. Como se estivessem pressentindo algo, a taxa de juros diminuiu pouco antes desse grande colapso em março de 2020, quando tivemos essa, sim, toda a pandemia se desenrolando, certo? Então, o que vocês podem ver aqui, senhoras e senhores, é que, voltamos a zero novamente. E como se pensássemos que não podíamos ir mais baixo, tivemos até taxas de juros negativas, certo? Então, o que aconteceu? Fomos para baixo, né? Ficamos baixos por algum tempo, 2022. E então, lentamente pensamos, ok, vamos aumentar a taxa efetiva dos fundos federais, tornando o dinheiro um pouco mais caro, desacelerando esse boom. Não funcionou realmente.
Tivemos anos de boom, de boom, de boom, então ficamos em torno de 5%. E as pessoas disseram, não veremos afrouxamento quantitativo novamente. Mas o afrouxamento quantitativo começou. E no momento em que começou aqui, eu fiz um vídeo de Singapura. Este vídeo teve cerca de 100 mil visualizações. Eu não sei se você viu, ainda está no meu canal. Certifique-se de dar uma olhada. Eu fiz um vídeo, eu disse, ei pessoal, talvez este ciclo termine um pouco mais cedo do que pensávamos, porque, talvez eles estejam sentindo algo de novo. Talvez eles estejam sentindo algo de novo. Como aqui, como aqui, como aqui e bem aqui. Então, agora, a pergunta é, a história vai se repetir novamente e vamos ver outra área cinza bonita ou não tão bonita aqui. Uma grande recessão chegando mais cedo do que tarde. Ou deveríamos todos comemorar que estamos reciclando novamente e entrando em flexibilização quantitativa? Sim, tudo para cima, para cima, para cima, para sempre. Bem, eu questionaria isso, pelo menos. Certo? A história não se repete, mas rima. A termodinâmica desses mercados na economia keynesiana não vai mudar magicamente só porque queremos que mude. Queremos que mudem. O que eu acho que é um possível cenário é o seguinte. A propósito, senhoras e senhores, não sei se vocês sabem, mas se todo esse mercado de criptomoedas, com suas altas e baixas, está te estressando um pouco, lembre-se, não é só sobre riqueza, é também sobre saúde. E eu tenho um novo canal de saúde que está explodindo agora. 4 dias, quase 10 mil seguidores. Faço vídeos sobre como perder gordura corporal, como dormir melhor, como diminuir suas chances de morrer, como conseguir um abdômen definido. E em breve vou postar um vídeo sobre como aumentar sua testosterona naturalmente. Não deixe de conferir. Vou deixar o link no comentário fixado abaixo, porque para mim é importante não só educá-lo financeiramente sobre riqueza, mas também sobre saúde. Quero que meus seguidores sejam ricos e quero que meus seguidores sejam saudáveis também. Então, o que eu acho que é mais provável que aconteça aqui? Eu realmente acho que uma recessão é muito possível. Eu realmente acho que veremos essa linha descendo ainda mais. E sim, eu espero um afrouxamento quantitativo em grandes quantidades nos próximos meses. Mas isso não significa apenas subir. Na verdade, historicamente, significou queda, depois subida. Significa queda, depois subida. Assim como aqui, queda, depois subida. Foi aqui que o Bitcoin começou. Aqui, queda. Lembre-se, tivemos uma queda em 2020 e depois subimos como loucos. Sim, o afrouxamento quantitativo é bom para a denominação em dólar americano do preço do Bitcoin, mas este gráfico nos dá uma visão do futuro da economia real, do que realmente vai acontecer em termos de expansão ou recessão. E isso é o que eu queria te dizer, e é aqui que eu queria te dar apenas um pequeno aviso.